Eu falei, olha, o código fiscal a ser utilizado vai ser esse, aí tu vai pagar esse valor aqui de imposto de ICMS na entrada, mas quando eu for fechar a apuração das vendas, eu vou acreditar esse valor por conta disso e tudo. Ok, no final ele disse, Lucas, não entendi nada. Que bom que tu não entendeu nada, porque esse papel é meu. Olá, sou Lucas Macedo, diretor executivo da Virtu Contábil, e nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho da nossa história. O papel da contabilidade ele vai além de simplesmente gerar impostos ou processar a folha de pagamento. O nosso papel ele cada vez mais se faz necessário em função de trabalhar a gestão empresarial, gestão financeira, gestão tributária, gestão de pessoas. A gente define um protagonismo no sentido de atuar como um parceiro estratégico do negócio. Eu posso te dar vários exemplos. O mais recente foi uma reunião de ontem, inclusive, com uma profissional da área da saúde. A dúvida era, permaneço como pessoa física ou seria mais adequado tributar na pessoa jurídica? Eu não posso simplesmente te responder sem antes entender qual é a realidade do teu negócio. Então nós conseguimos sentar, colocar a termo quais eram as particularidades do negócio dela e através disso definir uma estratégia. Aí eu precisei explicar, no caso dela, profissional da saúde, é diferente tu prescrever um remédio para dor de cabeça, paracetamol. Ela mesmo disse, mas e se a pessoa estiver grávida? Falei, é esse o nosso papel. Eu preciso entender o teu contexto, porque a gente precisa, acima de tudo, respeitar o porte da empresa, o modelo decisório, e em que momento aquele negócio está vivendo. Porque às vezes algo que pode fazer sentido para um, pode ser que não faça sentido para outro. Porque esse olhar precisa ser um olhar crítico, realmente preocupado em desenvolver o negócio. Por isso que a contabilidade, inclusive, é de humanas, ela não é de exatas. Aí nós fomos a fundo, entendendo a realidade, estrutura de custos, profissionais agregados ali àquela atividade. E a gente conseguiu entender, inclusive, a possibilidade de fazer uma tributação híbrida. Uma parte na pessoa física até um determinado limite, superando ali as alíquotas da pessoa física, num outro momento migrar para a pessoa jurídica para sempre buscar a melhor economia tributária. Então a gente só consegue entender esse aspecto se preocupando de fato com aquele negócio, ao invés de simplesmente entregar algo pronto, traduzir a lei, a legislação tributária prevê que tu vai pagar esse valor de imposto, mandei e acabou o mês. E não é esse o nosso trabalho. Aí ela, Lucas, eu nunca vi uma pessoa me mostrar dessa forma, agora tudo faz sentido. A nossa preocupação sempre foi a questão da excelência. Então, com o nosso time, nós sempre fomos muito exigentes com relação à entrega. A gente se preocupa tanto com a questão de entregar um trabalho coeso, quanto tempo de resposta ao cliente. Ao meu ver, isso é extremamente importante. Eu tive casos, por exemplo, de um cliente que precisou me ligar para tirar algumas dúvidas referentes à precificação do produto dele. Quanto é a minha alíquota dos impostos federais? Para verificar a formação do preço de venda do produto X. Imediatamente a resposta foi dada. Quando acabou a conversa, eu chamei a equipe e justifiquei, olha, aconteceu isso, o cliente precisou, a resposta estava na palma da mão, por conta daquela manhã inteira que nós ficamos desenhando esse processo. E esse relatório serve como base justamente para essas dúvidas. E o cliente não tinha conhecimento desse relatório. E para mim isso é muito valioso, porque esse cliente, quando estiver em alguma conversa com outros empresários, pode ser que ele escute alguém questionando, poxa, meu contador não me retorna, não consigo contato. E na mesma hora ele deve refutar, poxa, mas quando eu ligo para os meninos lá da Virtu, eles têm a resposta para me dar e eu consigo resolver tudo ali na hora que a coisa está acontecendo. Então a gente sempre preza por esse nível de exigência para ter sempre uma boa entrega. Então a gente procura trabalhar a satisfação do cliente através de um trabalho bem feito, no menor prazo possível. E isso eu costumo dizer, principalmente nos tempos atuais, que o tempo é o recurso mais escasso que nós temos. Então a gente procura investir em tecnologia, investir em desenhar, aprimorar nossos processos para ter essa entrega de qualidade. Então, se pensar assim no diferencial, a primeira coisa que vem em mente
É esse feedback que nós temos dos clientes com relação à entrega com excelência. A Virtuum, ela foi concebida em algumas madrugadas. Eu acho que todo empresário, ele tem esse tempo conversando a sós, né? Eu até brinco que se alguém me ver conversando por aí sozinho é porque eu tô em reunião comigo mesmo. Então o nome Virtuum Contábil, ele partiu de uma questão assim muito atrelada principalmente à nossa espiritualidade, né? Pelo viés do cristianismo. Valores, virtudes. Virtuum deriva do latim, inclusive. A nossa marca, por exemplo, busca remeter à segurança, confiança. Eu penso que esses são os pilares principais do nosso negócio. Não é só contabilidade, é um negócio que está sendo desenvolvido por pessoas que cuidam de outras pessoas, que geram emprego, renda e tudo mais. Teve um ano que 90% da carteira de novos clientes foi de clientes que vieram insatisfeitos de alguma contabilidade que fez algo de errado, que o cliente acabou tendo que pagar multas. E isso é ruim, porque, por exemplo, a gente está em constante revisão dos processos para identificar oportunidades ou possíveis falhas, né? Esse é um aspecto de auditoria interna que deve ser tratado para que o cliente possa trabalhar com tranquilidade na certeza de que aquilo que está sendo desenvolvido no negócio dele é o melhor caminho. Mesmo porque, a nível de legislação tributária, ainda existe um leque absurdo de legislação que às vezes a gente pode achar que está indo por um caminho certo e de repente está cometendo um grande erro. Então, é uma dor que o cliente tem de saber com quem possa contar. Trabalhar com contabilidade, na perspectiva do empresário, é algo inevitável, porque eu preciso, porque eu não sei fazer. Mas, na verdade, a gente trabalha com uma coisa que, em alguns aspectos, o empreendedor não entende, não sabe que precisa, não quer, a gente resolve sem nem ele saber que foi feita. Tem muitas coisas dentro da nossa profissão que é o trabalho atrás das cortinas. Se tudo está correndo bem, às vezes o empresário não faz ideia de tudo que precisa acontecer ali nos bastidores para que as coisas estejam bem. Então o nosso trabalho é efetivo quando não tem nenhum tipo de problema para apresentar ao cliente. A gente estava preocupado com a performance do negócio e em um almoço, por isso que eu digo, né, que a gente vira amigo, vamos almoçar junto. Em um almoço, conversando, aleatoriedades entrou no assunto da empresa. E na verdade eu percebi que ele não entendia de fato os números do negócio. Então eu fiz uma proposta. Posso te oferecer uma consultoria de gestão financeira? Me permita assumir o controle do teu financeiro em um contrato de 1 ano para a gente organizar, entender quais são os gargalos que impedem a performance do teu negócio, para que a gente possa mudar de panorama essa situação. Da reunião nós voltamos para o escritório já para assinar o contrato e definir qual que seria o escopo do trabalho, e a gente iniciou cuidando da operação pelo que nós chamamos aqui de BPO financeira, que basicamente é a terceirização das atividades do financeiro da empresa. No primeiro mês nós percebemos que na verdade a empresa operava em prejuízo, então nos relatórios a gente sempre apresentava quais seriam as sugestões de melhoria, quais seriam as intervenções necessárias. Nessa ocasião, esse cliente, por exemplo, além de ter uma equipe ociosa, ele tinha 2 modelos de negócio. Um, comércio varejista, e o outro, a atividade de engenharia. E essas atividades elas se relacionavam. Só que o negócio da revenda, ele não gerava lucro. Então eu lembro de ter apresentado, olha, de todo o teu volume de venda, 13% são clientes externos. O restante é material aplicado na prestação de serviço da engenharia, que a tua equipe vai lá e faz a retirada. E ainda está errado, porque eles fazem a preço de venda quando deveria ser o preço de custo. Então eu preciso que tu encerre esse negócio. Aqui tu vai ter uma economia só da parte operacional, uma economia de 30 mil mensal. Aí no começo ele foi resistente, mas depois foi adequando as nossas recomendações.
Teve uma outra ocasião, que foi também bem no começo, ele tinha um quadro branco lá na sala de reunião, que tinha lá anotado meta de venda, na época era 600 mil. Eu cheguei, olha, mas se tu tiver, com a tua lucratividade, se tu tiver uma meta de 600 mil, não vai bancar a margem de contribuição do teu negócio. Eu preciso que tu compre mais um quadro para puxar essa seta, que nesse mês a tua meta de venda tem que ser 950 mil. E resumindo um pouco, foi muito bom quando ele começou a bater 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, aí mudou para um prédio de 400 metros quadrados, aí realmente precisou contratar uma equipe mais robusta e conseguiu deslanchar. 1 ano depois, eu reuni com esse cliente, olha, contrata uma pessoa para cuidar do teu financeiro que eu vou treinar por 3 meses, aí eu faço a passagem de bastão e tu continua. Isso é muito gratificante. Que é não só olhar a coisa acontecer e dizer assim, poxa, esse cliente vai quebrar e eu vou perder um cliente. Pelo contrário, a gente entende qual é a necessidade e procura oferecer uma solução que esteja adequada à realidade daquele negócio. Quais são os assuntos que vocês gostariam de ver aqui? Curiosidades, conteúdos técnicos, dicas para você aplicar no seu negócio. Você pode deixar um comentário aqui abaixo, que eu ficarei muito feliz de poder contribuir com vocês e interagir de agora em diante nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!